Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeFull, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como que nós criamos cachê com o PHP. E essa é uma das aulas pedidas pelo nosso amigo Breno Silva, ali no YouTube, onde ele pediu para explicar melhor sobre o cachê, porque ele quer entender melhor. E se ele está pedindo, eu acredito que também muitas pessoas aí têm dificuldade e querem entender como que nós criamos cachê com o PHP. Então nesta aula nós vamos aprender a importância de criar o cachê e como que nós vamos criar o cachê. Talvez você já é um profissional avançado na programação, já sabe e já está acostumado, familiarizado em criar cachê para os seus projetos. E se você está iniciando, você vai entender a importância de aprender esse conceito. E lembrando, se você não entende sobre a linguagem PHP, eu recomendo agora que você entre ali no meu Instagram, onde eu criei uma série de posts onde eu explico em detalhes sobre o PHP, desde os conceitos mais básicos, e nós entramos ali em alguns conceitos um pouquinho mais intermediários, que é importante aí para o seu conhecimento da linguagem back-end com o PHP. E lembrando que também para esta aula nós precisamos de um servidor instalado em nossa máquina. Pode ser um servidor local, também pode ser um servidor aí dedicado, tá ok? Então, o que é cachê? Alguns vão falar cachê, outros vão falar cachê, mas não importa a forma que nós vamos falar. É basicamente um local de armazenamento temporário de dados para aumentar a velocidade de carregamento. Vamos imaginar este cenário. Temos aqui o nosso usuário e ele vai ter uma certa demanda de informações a qual ele vai requisitar por estar navegando ali com seu computador ou com seu celular. E essas demandas vai para algum servidor, é onde que está hospedado o nosso site. Nós colocamos nosso site no ar e em qualquer parte do mundo onde tiver acesso à internet será possível requisitar essas informações. Então vamos ter ali no servidor as linguagens PHP, que são as linguagens back-end, vamos ter o nosso banco de dados onde está salva as informações e todas essas informações são interpretadas pelo código PHP e logo será retornado os dados para o usuário. Então é interpretado o código PHP e retorna esses dados totalmente interpretados. E geralmente esse tempo onde que o usuário ele faz a requisição desses dados até o retorno da primeira informação, então ele leva um certo tempo. E esse tempo de carregamento, onde vai retornar essa primeira informação, é chamado de TTFB, o Time to First Byte, ou seja, o tempo para o primeiro byte chegar até o usuário. Como assim? Quando ele aperta, por exemplo, o botão Enter para carregar algum site, ele leva um certo tempo até que essa demanda chegue até o servidor e ali é interpretado o código PHP, vai pegar do banco de dados todas as informações necessárias que o usuário esteja requisitando e logo é retornada essa informação para o usuário. E quando dá o primeiro sinal de dados retornado ali do nosso servidor, isso é chamado de tempo TTFB e leva um certo tempo para carregar. E quanto mais pesado o nosso site for, ele vai demorar mais tempo para interpretar e consequentemente vai levar mais tempo para retornar esta informação. E para melhorar esse tempo onde o usuário requisita essa informação, vai influenciar muito o tipo de servidor que você esteja usando, a qual você pode analisar os vários tipos aí de hospedagem que tem disponível no mercado, e também é importante que você aplique uma CDN aí também no seu site. É como se fosse um servidor extra onde vai fazer uma cópia do seu site e assim fornecer as informações de forma mais rápida aí para o usuário. Mas não é isso que nós vamos aprender nesta aula. Nós vamos aprender como que nós podemos otimizar o nosso código que está no servidor. Lembrando que o nosso usuário ele requisita, é interpretado esse código PHP, ele leva um certo tempo para interpretar e depois ele vai retornar para o usuário. Então vamos diminuir o tempo de interpretação, já vamos deixar que esse código já esteja interpretado e já volta interpretado aqui para o usuário. Então a informação vai para o servidor, ele já retorna de forma mais rápida porque o código já está interpretado. Então basicamente isso que funciona a cachê, ele interpreta e ele fica salvo todo esse código já interpretado. Então vamos entender agora de forma ilustrada. Temos aqui o nosso usuário, ele tem uma demanda de informações que ele está requisitando ali do banco de dados e agora desta vez não vai retornar direto para o usuário o arquivo interpretado. O que nós vamos fazer? Primeiro criar um cachê desses arquivos, interpretar e salvar dentro de um cachê, e nós podemos agora criar um arquivo HTML, porque nós sabemos que um arquivo HTML ele é bem mais rápido para carregar, porque ali não temos códigos para ser interpretado, temos simplesmente os códigos mais básicos, a qual é mais interpretado de forma mais rápida pelo navegador. E em seguida mostramos esse arquivo ali para o usuário. Então agora nesse cenário o carregamento vai ser de forma mais fácil, mas nós temos uma questão lógica aqui. Nós primeiramente temos que verificar se o cachê foi criado, se existe esse arquivo já com os códigos PHP totalmente interpretados. Se tiver interpretado, então nós vamos mostrar o arquivo cachê. Agora, se não tiver, nós temos que criar um cachê
e depois em seguida mostrar este arquivo para o usuário. É basicamente simples a verificação se está criado ou não. Se não estiver criado, nós criamos este arquivo. E lembrando também, quando nós estamos falando de cachê, é necessário também nós verificarmos o tempo em que foi criado este cachê ou o tempo que o usuário acessou, porque sabemos que nós trabalhamos com páginas dinâmicas, eu vou explicar em detalhes também, onde as informações são atualizadas e nós não queremos que sempre mostre o mesmo arquivo cachê, porque as informações são atualizadas no banco de dados e o arquivo de cachê ele já está interpretado. Então nós precisamos também atualizar sobre horário também. Mas nesta aula nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, apenas como criar um cachê, e eu posso explicar também uma aula aí mais avançada como que nós podemos trabalhar com o horário também de forma mais dinâmica, que é muito importante quando nós estamos falando sobre o cachê. Eu falei sobre página dinâmica, então vamos entender o que é página estática e versus dinâmica. Basicamente, quando nós estamos falando de página estática, são as informações que são estáticas, ou seja, um layout fixo e não sofre alterações com a interação do usuário. E, geralmente você pode criar uma página assim somente com HTML, CSS e JavaScript, ou nem precisa de JavaScript se você quiser. Então você cria uma página que é mostrada para todo usuário, para todos ali que estejam navegando da mesma forma. Ele não vai sofrer alteração de acordo com a interação do usuário. E também temos as nossas páginas dinâmicas. Elas geralmente são interpretadas no servidor com as linguagens back-end, ou seja, elas sofrem algumas alterações de acordo com a requisição do usuário, ou seja, as informações apresentadas de acordo com a interação desse usuário e podem sofrer mudanças de layout e ou também de conteúdo. Talvez não sofra alteração de layout, mas sofre alteração de conteúdo. Então ela se comporta de forma dinâmica. Tem sites que ela se comporta de acordo com a região, tem sites que se comporta de acordo com o tempo. Então esse é um site totalmente dinâmico. E quando nós estamos falando de site dinâmico, isso é um conceito bastante legal, é um conceito novo da programação. E isto é importante. Você entra no Facebook, o que aparece para você não é o mesmo que aparece para mim, porque estamos com conta diferente. Mas o código que foi escrito é o mesmo, mas só que ela é um site dinâmico. Mas tudo tem um preço. Quando nós estamos falando de site dinâmico, ele é um pouquinho mais lento para carregar do que o site estático. Por quê? Porque o dinâmico ele precisa ser interpretado antes de ser mostrado para o usuário. Já o estático é o mesmo código para todos os usuários. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um arquivo, por exemplo, PHP, que precisa ser interpretado. Nós vamos interpretá-lo e em seguida criar um arquivo index.html. Não precisa ser necessariamente o arquivo HTML, você pode colocar cachê.cachê que ele vai reproduzir da mesma forma, mas nós vamos criar aqui um arquivo HTML para que possa ser mais fácil de entendimento para você. Então é desta forma que nós precisamos fazer, pegar um site dinâmico e converter em um site estático e assim carregar mais rápido ali para o usuário. E agora nós vamos para a prática. Aqui no nosso PHP-MyAdmin, no nosso banco de dados, eu já criei uma tabela, já criei um banco de dados aqui chamado blog e já criei alguns artigos. E podemos ver que aqui no nosso artigo foram requisitados um total de 1000 informações. São 1000 registros que nós temos aqui no banco de dados. Eu já criei essas informações, eu criei ali através do código PHP e ele já foi adicionando aleatoriamente essas informações, com o título, o artigo em si e um link para a nossa imagem. Eu deixei um pouquinho mais pesado para nós vermos a diferença com o código sem cachê e depois com o cachê criado. E aqui temos o nosso arquivo onde está requisitando as informações do nosso banco de dados. Vamos atualizar aqui, como é para nós visualizarmos como que está o carregamento. Vamos esperar o carregamento. Podemos ver que ainda está carregando o nosso arquivo. Então esse é o tempo que está requisitando ali do nosso banco de dados. E vamos agora dar uma olhadinha no nosso código para ver o que nós criamos. Então basicamente temos aqui um pequeno código PHP e estou fazendo a conexão PDO. Se você não entende, não tem problemas, eu não vou entrar em detalhes sobre como nós requisitamos informações do banco de dados. Aqui é só para nós entendermos como funciona o cachê. E eu criei aqui dentro de um try catch, onde temos aqui requisitando ali do nosso banco de dados, primeiramente conectando. Aqui nós estamos seletando todas as informações do banco de dados. Aqui nós estamos executando e aqui nós vamos mostrar na tela as informações. Então podemos ver que aqui o nosso código ele é totalmente dinâmico. Por mais que temos só apenas isso no nosso código, por exemplo, aqui temos o título, aqui temos o link da nossa imagem e aqui temos o nosso artigo. Em apenas 3 linhas já é o possível para nós interpretarmos todas as nossas informações do banco de dados e mostrar ao usuário. E isso irá se repetir de acordo com a quantidade de informações que nós estamos requisitando ou a quantidade de informações que nós temos no nosso banco de dados. Então esse é um código totalmente dinâmico. Então ele irá repetir
até que termina todas as informações de ser interpretado. E para interpretar tudo isso, leva um certo tempo. Então, o que nós temos que fazer? É salvar dentro de uma variável e criar o arquivo já interpretado. Mas o que nós temos que fazer é interpretar esse código sem mostrar para o usuário. Nós temos que rodar este arquivo, temos que interpretar ele e criar um buffer de saída. Mas o que é o buffer de saída? Nós já vamos entender já já. Então, nós vamos interpretar esse código, vamos salvar dentro de um arquivo index.html e em seguida mostrar este arquivo já interpretado. O primeiro passo é salvar todas essas informações dentro de uma variável. Agora, sobre o controle do buffer de saída. Então, imagina aqui essa situação onde temos o nosso código e esse código ele precisa ser interpretado. E assim, conforme ele vai fazendo a leitura desse código, ele vai interpretando e assim mostrando para o usuário. Mas nós podemos também fazer é interpretar esse código sem mostrar para o usuário. O que nós fazemos? Nós colocamos um OB start no início e colocamos um OB end clean lá no final, ou seja, ele vai interpretar todo o nosso código normalmente, mas não será apresentado para o usuário. Só depois que termina ou quando nós pedimos para mostrar, somente assim ele vai mostrar essas informações para o usuário. E depois que todo o nosso código foi interpretado, podemos pegar essas informações do buffer de saída, ou seja, essa memória que foi guardada. E nós fazemos desta forma, usando o getContents e salvamos dentro de uma variável. Agora todo o nosso site já interpretado está salvo dentro de uma variável. E olha que interessante que nós fazemos aqui. Nós interpretamos todo o nosso código PHP sem mostrar ao usuário e salvamos todas as informações dentro de uma variável. E em seguida o que nós temos que fazer é criar o nosso arquivo index.html. Como nós temos todas as nossas informações dentro de uma variável, agora nós podemos pegar essas informações da variável e criar um nosso arquivo index.html. Então vamos agora no nosso código e vamos fazer isso. Vamos salvar todo esse nosso código dentro de uma variável. E lembrando que quando nós trabalhamos com um site, um projeto grande, geralmente para fazer a requisição do nosso banco de dados, não colocamos desta forma assim. Dentro do try, somente a conexão com o banco de dados e depois nós criamos vários arquivos de class onde fazemos toda essa manipulação de dados. Mas aqui para fim de exemplos, eu vou colocar todo o nosso código aqui dentro da nossa variável, ok? Primeiro nós temos que identificar quais códigos que nós queremos que seja armazenado dentro de uma variável. No nosso caso aqui, nós vamos salvar todo o nosso código dentro de uma variável. E para começar, nós colocamos OB start. Então já no início, nós vamos definir daqui em diante ele vai ser salvo dentro de uma variável, ou seja, nós vamos criar uma memória onde vai ser interpretado, mas não mostrado ao usuário. E no final, nós vamos fechar qual vai ser o limite para salvar essas informações. Vai ser aqui no final, nós vamos colocar end de final e clean. Então até aqui, ele vai ser interpretado o código, vai criar um buffer de saída. E agora o que nós temos que fazer é requisitar todas essas informações. Por enquanto, está em uma memória. E agora nós vamos salvar dentro de uma variável. E simplesmente eu vou criar aqui uma variável chamada cachê. E para requisitar essas informações é bem simples. Nós colocamos ob getContents, ou seja, vamos pegar o conteúdo que está salvo dentro desta memória. Então, todas essas informações já está salvo dentro aqui da nossa variável cachê. Olha só que interessante, o código foi interpretado e nós salvamos dentro do nosso cachê. Mas por enquanto, se nós formos lá no nosso navegador, nós vamos perceber que agora o nosso arquivo não irá executar mais. Então, podemos ver que ficou em branco, mas o código já foi interpretado. Por enquanto, ele está salvo dentro de uma variável. E nós podemos mostrar isso para o usuário. Como que nós fazemos? Simplesmente colocamos echo cachê. Agora, quando fazemos dessa forma, nós vamos mostrar as informações que estão salvas dentro do nosso cachê. Então, vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então, podemos ver que novamente apareceu todas as informações para o usuário. Olha só que interessante. Interpretamos o nosso código, colocamos dentro de uma variável cachê e em seguida mostramos para o usuário a esta variável. Mas por enquanto ainda o cachê não está criado. Nós temos aqui ainda criar o nosso arquivo cachê. Porque lembra que nós temos que fazer a verificação. Se o cachê não está criado, nós temos que criar ele e mostrar esse arquivo para o usuário. Então, como que nós fazemos para criar este arquivo? É bem simples, deixa eu apagar esse echo cachê, porque não vamos usar por enquanto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar file put e nós criar aqui o nosso arquivo. E qual vai ser o nome do nosso arquivo? Vamos chamar de index.html. E quais são as informações que nós queremos salvar dentro do nosso arquivo index.html? Simplesmente as informações que estão salvas dentro da nossa variável, que é a variável
cache. Então, a partir deste momento, será lido todas as informações, interpretadas as informações aqui do nosso PHP, vai ser salvo dentro da variável cache, e em seguida, todas essas informações serão armazenadas dentro do arquivo index.html. E se nós formos lá no nosso navegador e atualizar nossa página, por enquanto não vai aparecer nada, porque as informações estão armazenadas agora no arquivo index.html. O que nós temos que fazer é mostrar este arquivo para o usuário. Nós podemos ver que nós executamos nosso arquivo, não apareceu ali no nosso navegador, mas o nosso arquivo é para estar criado. Então vamos verificar na nossa pasta para ver se realmente está criado o nosso arquivo. Então podemos ver que temos aqui o nosso arquivo index.php, que é o nosso arquivo principal que nós estamos editando neste momento, e agora nós temos o nosso arquivo index.html. Então, a partir do momento em que eu executei o meu arquivo index.php, ele já criou um novo arquivo chamado index.html. Então, tudo que está aqui dentro é o código interpretado deste arquivo index.php. Então, o que eu vou fazer neste momento? Eu vou excluir o nosso arquivo index.html, eu vou aqui executar o meu navegador. Se fica olhando aqui para essa parte, você vai ver que vai criar um novo arquivo. Então, vou executar aqui o meu arquivo index.php e podemos ver que automaticamente apareceu o nosso arquivo index.html. Então, toda vez que eu executar, ele será criado este arquivo. Então, o que nós temos que fazer neste momento? É a verificação de cache. Então, como eu já falei no início, primeiramente nós temos que verificar se o cache foi criado. Se foi criado, então nós vamos mostrar o arquivo cache para o usuário. Aqui no caso, é o nosso arquivo index.html, que é o código já todo interpretado. E se não foi criado, nós vamos criar este cache da mesma forma que nós fizemos no nosso código e em seguida para mostrar para o usuário. Então, vamos aqui no nosso código e vamos fazer esta verificação. Vamos fazer logo aqui no início, deixa eu dar um espacinho aqui, então vamos colocar uma condicional. E a primeira coisa que eu vou fazer, se acaso não foi criado o nosso arquivo, se não existe o arquivo, qual arquivo? É o index.html. Então, a partir deste momento, ele vai fazer uma verificação. Só não pode esquecer do S aqui. Então, file exists. Então, neste momento, ele vai fazer uma verificação se existe o arquivo index.html. Então, nós temos que fazer a verificação de tudo. Se acaso não existe, ele vai executar, vai interpretar o nosso código e criar o nosso arquivo index.html. Então, agora, se acaso houver criado, simplesmente ele vai requisitar este arquivo. E para requisitar, é bem simples, require, colocamos dentro de parênteses, index.html. E quando estiver aqui dentro, ele precisa interpretar o nosso código e também precisa mostrar a informação que está aqui dentro. Para mostrar, nós vamos já mostrar o código interpretado, que é o nosso cache. Então, vamos simplesmente colocar echo cache. Então, agora, a partir deste momento, será interpretado, criado o nosso arquivo index.html, e nesse momento você pode tanto mostrar o nosso arquivo index.html, porque ele já foi criado, ou pode mostrar a informação interpretada aqui do nosso cache. Mas por questão de aprendizado, vou mostrar aqui as informações que estão armazenadas dentro da nossa variável, tá ok? E se acaso já foi criado o nosso cache, ele vai mostrar o nosso arquivo index.html. Então, agora é uma condicional que nós fizemos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui novamente o nosso arquivo index.html e vamos agora no navegador. Vamos atualizar, vamos ver se realmente está funcionando. Então, podemos ver que apareceu todas as nossas informações do nosso site. E se nós formos lá na nossa pasta, podemos ver que foi criado o nosso arquivo index.html. E se nós formos ali no navegador e atualizar novamente, agora a partir desse momento, o que será mostrado é as informações que estão salvas no nosso index.html. E para nós visualizarmos melhor o que está acontecendo, se realmente foi mostrado o arquivo index.html ou se é o nosso arquivo index.php, nós vamos deixar o site um pouquinho mais dinâmico. Então, vamos fazer alguma alteração de cor e também de números aqui no nosso título. Então, o que eu vou fazer aqui no nosso título? Eu vou fazer alteração de cor, eu vou colocar Style, eu vou aplicar de cores RGB e eu vou fazer de forma dinâmica. Então, deixa eu concatenar aqui, simplesmente coloco Rand e eu vou fazer uma variação de números aqui para ele ficar totalmente automático a nossa cor. Então, eu vou colocar 60, eu quero que ele vai ter a escala de 9 para fazer a variação hexadecimal. Então, a partir desse momento, a nossa cor do nosso texto ele vai estar totalmente alternável. E não podemos esquecer aqui que nós estamos aplicando a cor do nosso texto. Só vou apagar essa aspa simples, deixar somente aspas duplas e fechar aqui. Agora, além da alternância de cores, eu também vou alternar algum número. Então, podemos ver que aqui ele está requisitando o nosso título
e eu vou acrescentar mais um número depois do nosso título, além do que está requisitando o banco de dados, para que fique alternando também, e assim podemos visualizar melhor no nosso navegador. E para isso é bem simples, só vou colocar um hífen aqui, abrir aspas duplas, e eu vou colocar range, vou colocar que o número venha alternado de 10 até 99. Então vamos concatenar aqui novamente a nossa informação. A partir desse momento será alternado a nossa cor e também mais um número ali depois do nosso título. Vamos salvar e vamos ver no navegador se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Por enquanto, podemos ver que ainda está mostrando o mesmo arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta e eu vou excluir o nosso arquivo index.html, porque não queremos que executa o arquivo de cachê. Vamos agora atualizar o nosso arquivo. Aconteceu isso porque esquecemos alguma coisa no nosso código, vamos dar uma olhadinha. Então podemos ver que aqui no nosso código, principalmente quando você está concatenando algumas informações, é importante você tomar bastante cuidado em relação a aspas. Então nós podemos ver aqui que nós aplicamos style, colocamos aspas simples, essa aspa duplas é somente para concatenar com essas informações PHP, e nós temos que fechar o nosso aspa simples aqui. Abrimos aqui, então nós temos que fechar aqui. Então agora nós vamos visualizar para ver se realmente não está faltando mais nenhuma aspa. Agora verificado todas as nossas informações para ver se está tudo corretamente, tanto aspas simples como também aspas duplas. Agora nós temos que fazer é apagar o nosso arquivo cachê, porque ele já foi criado com a forma anterior. Então nós temos que apagar o nosso arquivo cachê. E agora vamos lá no navegador para ver se realmente está funcionando. Agora vamos atualizar aqui o nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Então podemos ver que agora já apareceu aqui o nosso site e podemos ver que nós temos aqui o título 1019 e tem esta cor. Agora vamos atualizar mais uma vez. Então podemos ver que por enquanto ele ainda está aparecendo 1019. O que eu vou fazer neste momento para nós visualizarmos melhor? Vamos aqui no nosso código e não vamos mais criar o nosso arquivo de cachê. E o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta, eu vou excluir o nosso arquivo de cachê que nós criamos e vou deixar que o nosso código ele fica só alternando somente no código PHP para nós visualizarmos aqui o que está acontecendo. Vamos atualizar. Então podemos ver que veio 1098. Vamos atualizar mais uma vez. Então agora alternou as cores e também mudou também aqui no nosso título. Vamos mais uma vez. Agora podemos ver que foi para 1000, agora o número 60. E tudo isso está acontecendo com todos os nossos títulos. Podemos ver que está levando bastante tempo aqui para carregar o nosso arquivo. E claro que também nós temos imagem aqui que está fazendo essa lentidão do nosso arquivo, do carregamento total. Nós não vamos se preocupar com as imagens por enquanto, mas é o tempo de requisição dessas informações lá do banco de dados. Então quando nós vamos lá no nosso código e ativamos aqui a criação do nosso cachê, deixa eu comentar essa parte, vamos salvar, vamos lá no nosso navegador e vamos ver a última atualização. Então vamos atualizar, então podemos ver que apareceu 1062. A partir deste momento, o nosso arquivo cachê já foi criado e vamos atualizar mais uma vez. Então, a partir deste momento, está mostrando o mesmo arquivo, ou seja, 1062. Vamos atualizar mais uma vez. Então, a partir deste momento, somente o nosso arquivo index.html que está sendo executado. Ou seja, o código já foi interpretado e já foi criado o nosso cachê. E para visualizarmos melhor essa mudança, para ver se realmente está funcionando, vamos inspecionar o nosso código. Então, abrir aqui o nosso DevTools e nós vamos procurar por Network. Se não estiver aparecendo, clique nessa setinha, clique em Network. Então, vai aparecer aqui as informações de carregamento de todos os nossos arquivos e nós vamos desabilitar o cachê do nosso navegador, ou seja, nós não queremos um cachê do navegador, mas sim um cachê que nós criamos lá no nosso servidor. E para nós visualizarmos a diferença, eu vou aqui na nossa pasta e vamos excluir o nosso arquivo de cachê para nós executarmos primeiro este código. E vamos lá também no nosso editor e vamos apagar também a função aqui de criar o nosso arquivo de cachê. Nós queremos executar apenas o código interpretado. Então vamos salvar aqui o nosso código com o cachê já excluído e agora nós vamos executar o nosso arquivo. Vamos clicar aqui em Enter, vamos esperar o carregamento total. Ainda está carregando nossa página, mais um instante, então podemos ver que já carregou. Isso, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, podemos ver que ele mostra o tempo carregado de todos os nossos arquivos. E se acaso não aparecer os seus arquivos aqui, nós temos que clicar em tudo. Por enquanto só está carregando as mídias, mas aqui nós temos que colocar tudo para mostrar também o carregamento de todos os nossos arquivos. Vamos atualizar. Vamos esperar o carregamento aqui do nosso arquivo. Então podemos ver que carregou o nosso arquivo aula, que é onde está o nosso arquivo index.php. Aqui carregou também as nossas imagens e aqui ele está dando um erro 404 porque eu não coloquei o nosso favicon, que é aquele ícone que fica na aba do navegador. Mas o mais importante aqui é o nosso arquivo aula, onde está o nosso arquivo index.php. Se nós passarmos o mouse aqui sobre o waterfall,
nós vamos ter o nosso tempo de carregamento, onde está o waiting TTFB, que é o tempo para o primeiro byte chegar aqui no navegador. Então podemos ver que o tempo total foi de 291 milissegundos. Esse foi o tempo total de carregamento do nosso arquivo index.php. Vamos atualizar mais uma vez, porque ele pode ter uma certa mudança de acordo com a velocidade da internet, e podemos ver que aqui ainda está o nosso arquivo index.php rodando. Vamos passar o mouse aqui no waterfall, vamos esperar aparecer a nossa janelinha. Então podemos ver que aqui ele deu um tempo aqui de waiting, ou seja, esperando essa primeira resposta de 293 milissegundos. Então o que nós vamos fazer neste momento? Vamos lá no nosso código e vamos descomentar essa parte. Vamos salvar aqui e nós podemos ver que na nossa pasta, por enquanto, só está o nosso arquivo index.php. Então vamos atualizar pela primeira vez. Sempre na primeira vez ele vai ter um carregamento um pouquinho mais pesado mesmo, porque ainda ele está interpretando o nosso código. E agora, a partir desse momento, eu já vou executar o nosso arquivo index.html. Vamos esperar o carregamento total e vamos passar o nosso mouse aqui no waterfall. Agora podemos ver que caiu bem mais aqui o carregamento. Então, antes que estava ali 293, 200 e pouco, agora caiu para 156. Mas para termos certeza se realmente está funcionando, vamos atualizar mais uma vez, porque pode ter aí alteração de acordo com a internet, a velocidade da internet. Vamos esperar o carregamento total. Então podemos ver que o arquivo ainda está pesado porque temos várias imagens e várias requisições no banco de dados. Mas vamos visualizar no tempo. Agora deu 203, um pouquinho mais. Vamos atualizar mais uma vez. Vamos ver se pode ser interferência da internet. Agora vamos passar o mouse aqui, vamos visualizar. Então podemos ver que foi para 153. Então podemos ver que sempre que agora atualizar com o nosso arquivo index.html, o carregamento dele, a retorno dessa primeira informação será muito mais rápido. E aqui nós não estamos levando em consideração otimização de código, que é muito importante quando nós estamos falando de otimização e desempenho do nosso site. Por enquanto, o que nós fizemos aqui? Uma grande melhora em relação ao tempo de resposta das informações que estão vindo lá do servidor. Porque quando você já tem o código PHP interpretado, ele vai retornar muito mais rápido essas informações. Então, toda vez que executar esse código, ele vai ser bem mais rápido. Então, você entendeu a importância de você criar o cachê aí dos seus códigos PHP. Porque quando nós estamos criando algum projeto, é muito importante que o seu site venha carregar de forma rápida para o usuário, porque ninguém quer ficar muito tempo esperando, e principalmente hoje, aí com a velocidade das informações, as pessoas entram no site, se não carregar rápido, ele vai sair e a chance dele voltar é bem menor. Então nós temos que fazer o máximo que quando ele entrar, quando ele requisitar alguma informação, que seja rápido o carregamento, que mostre a informação muito mais rápido. E aqui é uma forma de acelerar esse processo, é quando nós criamos o cachê. Isso não é tudo, é importante também termos a otimização de código, otimização de imagem e outras informações que são relevantes aí para o carregamento mais rápido do seu site. Concluindo, é necessário que o seu site venha carregar rápido. E uma das formas é criando o cachê. Então, por hoje é só. Espero que você tenha entendido esta aula. Esse foi um conceito, vamos assim dizer, de básico até o intermediário em relação ao cachê. Podemos criar muito mais funções. Podemos também definir o tempo desse cachê que ele vai ficar criado. Passou a ser certo tempo, ele vai criar um novo cachê, porque é importante quando nós trabalhamos com site dinâmico. Mas eu quero que você tenha entendido a parte básica do cachê e como que nós fazemos isso e o quanto que é importante. Se ainda resta alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu posso criar uma nova aula explicando em mais detalhe ou como criar um cachê ainda mais avançado. Se você também tem sugestão de novos assuntos, assim como o Breno Silva pediu esse assunto sobre o cachê, você pode também deixar aí nos comentários, que nós podemos criar uma aula específica para sanar esta dúvida, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima.